Quando as lutas se levantam, quando o diabo lança mais uma luta, mais uma batalha contra a tua, contra a minha vida, porque muitas das vezes a vitória está perto. A pessoa está bem perto da vitória, mas o diabo vai se levantar mais, vai atacar, vai fazer tudo para te parar, para impedir você de alcançar o seu objetivo. Não esqueça, Satanás, quando ele entra na vida de um ser humano, ele leva a pessoa ao extremo. Quando você vê alguém perdendo a fé, abandonando sua vida com Deus, procurando aquilo que o mundo vai oferecendo, é porque existe uma força do mal operando, mudando o comportamento, mudando a atitude das pessoas, para que elas vá em busca daquilo que vai satisfazer o próprio coração. E o resultado final é muito triste, pessoal. Quando você vê um jovem destruído nas drogas, com a sua vida arruinada, nada foi por um acaso. Tudo tem um início na vida. São muitos os jovens que um dia estiveram dentro de uma igreja, feliz da vida, em grupos de igreja, grupo de louvor, jovens que davam alegria para as mães, para os pais. E hoje estão destruídos, estão arruinados nas drogas, porque um dia eles começaram a acreditar que para eles ter Deus não precisava mais estar dentro de uma igreja. E esses jovens hoje estão num grupo de amigos, se tatuando, fazendo tudo que Satanás quer que ele faça com seu corpo, vendendo a própria alma para o diabo para alcançar um objetivo. Você olha para algumas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e elas mais parecem um zumbi. Pessoas que estiveram dentro de uma igreja, pessoas que um dia estiveram diante da luz de Deus, e você olha para elas, vão virando zumbis. Elas vão ficando destruídas, deformadas. Porque todo projeto do diabo é transformar o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus na semelhança dele, de Satanás. Muitos são os homens e mulheres, os jovens, que um dia conheceram o dom de Deus, estiveram dentro de uma igreja, buscavam para si misericórdia, proteção, louvavam, fazia parte de coral, muitas das vezes da igreja, e hoje estão arruinados, dizendo que tem Deus no seu coração, mas parece zumbis, a ponto da pessoa olhar para a pessoa e não reconhecer. É importante vocês entenderem que o diabo, o que ele quer fazer com as pessoas é transformar elas na semelhança dele. Jovens que chegaram dentro da igreja que não tinham uma tatuagem, hoje dentro da igreja com o corpo todo coberto de tatuagem. Pensa em tudo que é canto do corpo. O diabo vai mutilando a pessoa, o diabo vai transformando a vida da pessoa na semelhança dele. Mas qual é o projeto de Satanás? Deus está dentro do teu coração, até porque Deus pode ser qualquer coisa. O próprio Jesus afirma em Mateus 12, que quando um espírito imundo ele entra num homem, num ser humano, o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. É importante nós abrir os olhos, que não é o fato de estar dentro de uma igreja, mas meu filho vai na igreja, mas minha filha vai na igreja. Isso não quer dizer que a pessoa está com Deus, tá? Capítulo 12 de Mateus e versículo 43. A estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontrando vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Qual é a estratégia de Satanás, pessoal?
é tirar as pessoas da presença de Deus para que Ele transforme as pessoas na imagem dEle. Ele quer deformar a imagem de Deus, Ele quer destruir a imagem de Deus que foi colocada no ser humano. Veja que a regra é: se o espírito imundo entrar na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é levar aquela pessoa a viver um estado de calamidade pior do que o primeiro. A pessoa cai em um estado de destruição. Veja a regra: quando o espírito imundo entra num ser humano, o estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Quando você vê alguém que saiu da igreja com a vida toda destruída, você olha para a pessoa e diz: meu Deus, um jovem que tinha saúde, uma jovem que tinha saúde, hoje está aí destruído. É porque Satanás um dia saiu e com a sua fúria voltou e agora habita naquele corpo com uma legião. E a legião, ela transforma a pessoa num estado pior do que o primeiro que ela vivia. São homens e mulheres que vivem todos os seus prazeres e vontade, mas Deus está no seu coração e o diabo vai transformando eles num fantoche nas mãos do próprio Satanás. Porque um dia abandonaram sua vida com Deus e simplesmente diz que Deus está no seu coração. Só que Deus pode ser qualquer coisa. Então vamos entender uma coisa: para nós termos uma vida com Deus, nós temos que sentir o desejo de buscar a misericórdia desse Deus para a nossa vida, pessoal. Se nós não tivermos esse desejo de nos render aos pés do Senhor Jesus, de cada dia confessar Ele na nossa vida, nos nossos projetos, na nossa caminhada, de cada dia confessar Ele na nossa própria vida para quem estiver à nossa volta, nós vamos perder esse direito de continuar com Cristo e o Espírito dele habitar na nossa vida. Aí sabe o que vai acontecer? Uma força do mal vai dominando, porque o diabo nunca vai querer dominar ninguém implantando terror na pessoa. Sabe o que tem acontecido com as pessoas que saem da igreja? Eu saí da igreja em que eu congregava. Eu vou para uma outra igreja que eu me sinta bem, um lugar que eu me sinta bem. Só que o diabo sabe trabalhar. Qual é o lugar que vai satisfazer o coração da pessoa se ela não tem mais desejo em ouvir a palavra de Deus? É um lugar que o Satanás vai lançando as fábulas dele, vai lançando aquilo que o ser humano deseja, que o ser humano quer para si. Um exemplo, as igrejas hoje estão promovendo festas juninas rasgadas dentro da igreja. Mas espera aí, antes nós sabíamos que festa junina era uma festa pagã. Você acha que a festa junina ela não é uma festa pagã? Uma festa em adoração a um santo, que a igreja católica chama de São João? A festa junina é uma festa pagã. A igreja pega a festa junina e traz para dentro da igreja. Arraial Gospel. Virou o Arraial Gospel. Aí todo mundo se pinta e todo mundo faz o arraial dentro da igreja e dança e festeja. Perfeito. Aos olhos humanos, perfeito, não é? Mas o que isso tem com Deus? Mas isso não eram os lugares que a gente procurava, não era o que a gente procurava antes de estar dentro da igreja, na casa de Deus, buscando Deus para a nossa vida? Isso não era o que nós fazíamos quando nós não tínhamos vida com Deus? É que esses pastores são muito exagerados, isso não tem nada a ver. Então o diabo vai trabalhando, trazendo tudo que a pessoa vivia no mundo para a vida dela dentro da igreja. Mas estar dentro de uma igreja tem direito de salvação. Não, direito de salvação é vida com Cristo. Chega uma hora que essas pessoas, elas vão estar tão longe da presença de Deus, que elas não vão ter desejo de estar nem dentro daquela igreja mais, porque o mundo já sugou elas. Qual é o maior projeto de Satanás? É tirar do ser humano a imagem e a semelhança de Deus, para implantar a imagem e a semelhança dele. Todo projeto do diabo é transformar o ser humano na semelhança dele, e ainda dizendo que a pessoa é de Deus, colocando na vida da pessoa tudo que a pessoa gosta de viver. Aí as pessoas já não têm mais prazer em construir uma vida com Cristo e em Cristo, porque
o mundo está sugando a pessoa. Ah, pastor, mas por que as pessoas vão se afastando da igreja? Sabe por quê? Porque elas só estavam dentro da igreja. Elas nunca tiveram a vida com Deus. Para a pessoa ter uma vida com Cristo e em Cristo, quem conhece a Jesus, a pessoa nunca vai se afastar dele. Nunca vai encontrar motivo para se afastar da presença dele. Nunca vai encontrar motivo para poder deixar de buscar ele. Se render aos pés dele, se humilhar, buscar misericórdia. As pessoas que um dia resolveram abandonar a sua vida com Cristo Jesus, é porque elas nunca tiveram esse encontro com ele. Elas estavam dentro de uma igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos e nunca tiveram um encontro com Jesus. Nunca conheceram a Deus como ele é. Tudo que o diabo faz é tentar tirar as pessoas da presença de Deus, implantando na vida delas aquilo que o mundo diz que não tem nada a ver. É assim que você observa os que estão lá fora se destruindo e só diz que tem Deus na vida deles. Não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na sua vida.